Estamos lendo o livro do profeta Isaías. Estamos na nossa série, muito importante. E hoje nós vamos caminhar um pouquinho mais. Vocês se lembram que quando nós iniciamos esta série, nós começamos lendo no capítulo 1 do profeta Isaías, que é o profeta evangélico. E nós lemos no texto que Isaías profetizou durante o reinado do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Ezequias e do rei Acás. Nós falamos um pouquinho sobre o ano em que morreu o rei Uzias, falamos sobre o rei Uzias e quando o profeta Isaías falou e foi tocado pelo Senhor na época do rei Uzias. Depois veio o rei Jotão. O rei Jotão reinou durante 16 anos em Israel. Depois do rei Jotão veio o rei Acás. E hoje nós vamos ver essa parte profética do Senhor para o seu povo, para nós, na época do rei Acás. Portanto, abra sua Bíblia, Isaías capítulo 7, que será a nossa leitura dessa noite. Isaías capítulo 7 diz assim: no tempo em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém, mas não conseguiram conquistá-la. Quando avisaram a casa de Davi que a Síria havia feito aliança com Efraim, o coração de Acás e de seu povo se perturbou, como as árvores do bosque agitadas pela força do vento. Então o Senhor disse a Isaías: vai agora, tu e teu filho Sear-Jazube, encontrar-te com Acás, no final do aqueduto do açude superior, no caminho do campo do lavandeiro, e diz-lhe: previne-te e acalma-te, não temas, nem o coração te desanime por causa da fúria desses dois pedaços de tições fumegantes, Rezim da Síria e o filho de Remalias, porque a Síria conspirou contra ti com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo: subamos contra Judá e o amedrontemos, vamos combatê-lo para reparti-lo entre nós, e façamos reinar sobre ele o filho de Tabeel. Assim diz o Senhor Deus: isto não será assim, nada acontecerá, pois a capital da Síria é Damasco, e o cabeça de Damasco é Rezim. Dentro de 65 anos, Efraim será destruído e deixará de ser povo. Entretanto, a capital de Efraim é Samaria, e o cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não o crerdes, não permanecereis. O Senhor falou novamente a Acás: pede um sinal ao Senhor teu Deus, seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acás, porém, respondeu: não pedirei nada, nem provocarei o Senhor. Então Isaías disse: ouvi agora, ó casa de Davi, não vos é suficiente importunardes os homens? Ainda quereis importunar também o meu Deus? Pois o Senhor mesmo vos dará um sinal: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, até que saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Pois, antes que o menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos reis, diante dos quais tu tremes de medo, será desolada. Apenas aí até o verso de número 16. Acás reinou em Israel, ou em Judá,
durante 16 anos. Começou a reinar com 20 anos, e durante 16 anos ele foi rei sobre Judá. Acás foi um dos piores reis que Judá teve. Um dos piores reis de Jerusalém. Um homem abominável, covarde, supersticioso, um homem maligno, hipócrita. Foi um péssimo administrador. Um homem que fez muito mal ao seu povo. Não obstante ter sido filho do rei Jotão, que foi um rei que seguiu ao Senhor, não obstante ter sido neto do rei Uzias, lembra do rei Uzias? Que temeu ao Senhor e Deus prosperou a nação, e mesmo sendo o pai do rei Ezequias, que nós vamos ver mais à frente, que foi um dos grandes reis de Israel, mas neste meio está Acás, e Acás foi um rei muito mau para Israel. Em que sentido que a gente vai dizer que Acás foi um rei mau para o seu povo e mau para a sua nação? Em primeiro lugar, nos informa a Escritura que Acás se deixou influenciar pelo caminho do povo de Israel. É bom notar aqui, irmãos, nunca esquecer, sempre que nós tratamos de Israel, nesse contexto, nós estamos falando do Reino do Norte, onde estavam as 10 tribos de Israel. E quando nós falamos sobre Judá, nós estamos tratando do Reino do Sul, onde estavam as 2 tribos, cuja capital era Jerusalém. Acás era rei de Jerusalém, portanto das 2 tribos do reino chamado de Judá. Mas ele vai seguir os caminhos dos seus irmãos de Israel, que haviam abandonado o Senhor, haviam construído o seu próprio culto, o seu próprio templo, a sua própria maneira de servir a Deus, e Acás se deixou influenciar e também seguiu os caminhos espirituais, seguiu as influências espirituais do Reino do Norte. Diz-nos a Escritura que Acás, muito obrigado filho. Acás fez imagens com fundição para adorar os Balaíns. Os Balaíns nós conhecemos na história como os deuses dos cananeus, de uma sociedade, de um povo politeísta, que construíam os seus deuses e os adoravam. Acás seguiu esse caminho, construiu os deuses, utilizou material de fundição, fez os seus deuses, adorou os seus deuses de ferro, de barro, de madeira, e fez com que o povo também abandonasse o Senhor e fosse adorar esses deuses que os cananeus adoravam. Não só isso, Acás sacrificou os seus filhos também no vale de Inom. Veja a que ponto alguém pode chegar no intuito de agradar um Deus, oferecendo até os seus próprios filhos. O vale de Inom ficou conhecido como um lugar abominável diante do Senhor, onde homens perversos sacrificavam aos seus deuses, sacrificavam seus filhos, derramavam o sangue dos seus filhos, para que recebessem o favor dos seus deuses. Era uma idolatria perversa, desenvolvida naquela região onde eles estavam. E Acás foi se afundando, e ele estava desaprendendo tudo aquilo que ele aprendeu com os seus pais. E a cada ação, cada passo que ele dava de distanciamento de Deus, mais distante, obviamente, ele ficava. E em ficando mais distante, maior era a sua perversidade. Na verdade, quando nós olhamos para a vida de Acás, nós nos assustamos, porque às vezes a nossa vida entra por caminhos
de um certo conforto espiritual. E nós fazemos uma coisa aqui, outra coisa ali, vamos abandonando a comunidade, abandonamos a oração, vamos abandonando o serviço a Deus, abandonamos uma coisa aqui, outra ali, daqui a pouco nós já somos capazes de fazer o que nós achávamos que não faríamos, e nós vamos abandonando, nosso coração vai ficando perverso, endurecido, vai ficando um coração contrário à vontade do Senhor, e quando a gente menos imagina, foi o que aconteceu com Acás, já estava oferecendo os seus filhos em sacrifício a outros deuses, uma coisa inimaginável, mas era o tamanho do caminho do afastamento de Deus. Lembram do filho pródigo, que saiu da casa do seu pai, foi gastando, foi se afundando, até chegou no momento em que foi dar comidas aos porcos. Mas não só isso, a sua situação ficou tão grave que ele quis se alimentar com a comida que os porcos comiam. Esse distanciamento que o ser humano vai fazendo na sua vida aos poucos. Foi assim com Acás. Acás foi abandonando o Senhor, a ponto de sacrificar seus filhos. Não só isso, Acás levantou altares em todo Judá, para o seu nome, para que as pessoas adorassem a si mesmo. Fez altares de incenso a outros deuses por todos os lugares. Desprezou o Senhor Deus. Acás, certa vez, foi visitar o rei da Síria, e estando em Damasco, conheceu o templo de adoração do rei da Síria, e chegando lá ele ficou fascinado pelo altar, ficou fascinado pelo templo, mandou que desenhassem tudo que ele viu em Damasco, e mandou reproduzir no templo do Senhor em Jerusalém. Mandou tirar tudo aquilo que estava ordenado conforme a vontade do Senhor, mandou reconstruir, tirou tudo dos lugares onde Deus havia mandado que ficassem. Fez alterações no projeto que Deus havia dado a Moisés, já lá atrás, e depois ao seu servo Davi e seu servo Salomão. Acás foi um homem perverso, um rei que fez muito mal à sua nação. E nesse tempo, Deus tinha chamado o profeta Isaías. E Deus disse a Isaías: Isaías, vá lá se encontrar com Acás. Mas veja que o texto que nós lemos, ele é um texto muito interessante. No início do texto que nós lemos, diz assim o seguinte, o texto: no tempo em que Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Síria, e Peca, rei de Remalias, rei de Israel. Estes dois reis, o rei da Síria e o rei de Israel, subiram para atacar Jerusalém. E aí o profeta já começa o texto já dando o final da história. O rei da Síria e o rei de Israel se reuniram para atacar Judá e o rei Acás. Mas aconteceu que eles não conseguiram conquistá-lo. Ponto. Verso 1, eles não conseguiram conquistá-lo. E aí o texto começa a desenrolar como se deu isso. E acontece o seguinte: estava Acás no seu reinado, de repente ele recebe essa informação. O rei da Síria e o rei de Israel se reuniram, fizeram aliança e vão atacar você. Vão atacar Judá. E Acás ficou assombrado. Acás ficou temeroso. Acás ficou agitado. Conforme diz a Escritura, o texto diz que o coração de Acás e do seu povo ficou como árvores do bosque que se agitam com o vento. Olha que metáfora interessante. Já viu um vento forte agitando as árvores, agitando as folhas, agitando os galhos de uma árvore? Hoje até deu um certo vento, um vento bem pequenininho, lá próximo onde eu moro, e na hora que eu estava lendo o texto, as árvores estavam agitadas, eu me lembrando, assim ficou o coração do rei Acás e de toda
a Jerusalém. Todos eles ficaram agitados, o seu coração ficou temeroso. E o Senhor então mandou o profeta Isaías. O Senhor disse: Isaías, vai, pega o teu filho, Sear-Jazube, e encontra-te com o rei Acaz, e diga a ele: acalma-te, não temas, nem o teu coração te desanime por causa da fúria desses 2 pedaços de tições fumegantes, que é o rei da Síria e o rei de Israel. Olha que interessante. Quando mandaram a carta para o rei Acaz, e ele se sentiu ameaçado, temeroso, ficou com medo. Deus mandou o profeta Isaías ir a ele e dizer: não se preocupe com o rei da Síria e não se preocupe com o rei de Israel. Eles são apenas 2 tições fumegantes. Só tem fumaça, só faz barulho. Mas para Acaz e para todo o seu povo, aqueles 2 reis unidos eram uma grande ameaça para eles. E Deus disse: não temas, não se preocupe, não fique abalado o seu coração, não precisa ficar com essa angústia. Isso não vai dar em nada. Olha aí. Esse é o barulho que eu ouço 4 horas da manhã. Vamos lá. Então, o Senhor disse para Acaz: não fique preocupado, porque esse levante do rei de Israel e o rei Ciro, da Síria, não vai dar em nada. Já imaginou isso? Que coisa interessante. Você está debaixo de uma ameaça, está morrendo de medo, vem aquele negócio grande para o seu lado, Deus diz: não, isso aí não é nada. É a maneira que você está olhando é que está diferente. Você está vendo uma ameaça enorme, isso é só fumaça, não tem nada aí. E outra coisa, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada. O que o Acaz fez? O que você acha que o Acaz fez? Descansou no Senhor, ficou em paz, tranquilo, foi para casa, descansou o coração, deu aquela respirada, falou: nossa, vou aqui curtir agora, vou tomar um sorvete. Estava naquela tensão, Deus diz que não é nada, não vai acontecer nada, Deus falou que isso aí não é para eu me preocupar, não é para ficar ansioso, vai ficar tranquilo. Não foi isso que Acaz fez. Acaz não acreditou no que Deus havia dito. Que coisa! Que coisa! Acaz não acreditou na palavra do Senhor, por meio do profeta Isaías. Eu não sei, eu fiquei lendo o texto e eu falei: meu Deus, parece que isso acontece comigo também de vez em quando. Parece que isso acontece com pessoas que estão caminhando comigo também. Porque em muitos momentos Deus diz para nós: acalma o teu coração, não andes ansioso, fique tranquilo, eu estou com você, isso não vai acontecer, isso não vai prosperar, eu estou guardando você. Mas aí a gente não consegue dormir, a gente não consegue descansar, a gente tem que tomar remédio, aí tem que buscar um medicamento, alguma coisa para ver se tranquiliza o coração, porque só a palavra do Senhor parece não tranquilizar a gente. Sabe o que Acaz fez, irmãos? Depois daquela palavra que ele recebeu do Senhor, Acaz foi ao rei da Síria e fez um acordo com o rei da Síria, pedindo proteção contra o rei da Síria e o rei de Israel. Foi ao rei da Síria pedir proteção contra o rei da Síria e contra o rei de Israel.
Ou seja, mesmo depois que Deus havia dito para ele, não vai acontecer nada, fique tranquilo, ele foi fazer acordo com outro país, com outro império, no qual ele se sentiu seguro. Mas sabe o que aconteceu? Aí você pode pensar assim, Deus então destruiu todo mundo, né? Acabou com todo mundo, destruiu a todos que ali estavam. Na verdade não, o Senhor disse para Acais, está lá no verso 9, o Senhor diz, se você crer, você vai permanecer. Se você crer, você vai permanecer. Sabe o que aconteceu com Acais? Acais não creu. E por isso não permaneceu. Mas Judá não foi destruído. Deixa eu explicar novamente. Deus disse, esses 2 tições não terão êxito, não vão destruir vocês. E de fato eles não destruíram Israel, não destruíram Judá. Mas o Senhor disse a Acais, você precisa crer. Porque se você não crer, você não vai permanecer. Ou seja, Deus fez o que ele disse que iria fazer, livrou o seu povo das mãos daqueles 2 reis. Mas Acais, que não creu no Senhor, ele não permaneceu diante do Senhor. Deu para você entender o que está acontecendo aqui? Por que Deus levantou o profeta para falar com o rei? Então Deus já havia determinado a vitória, Deus já havia determinado que iria destruir aqueles reis, que eles não fariam nada, que aquela ameaça não iria dar em nada, de que Deus estava à frente. Mesmo assim ele não acreditou, foi fazer acordo com os homens que ele achava que seria segurança para ele, abandonou o Senhor Deus, o Senhor cumpriu a sua palavra, mas Acais, que não acreditou, não permaneceu. Há uma coisa importante aqui, irmãos, para nós. A palavra de Deus não está condicionada ao comportamento de nenhuma pessoa, seja um comportamento de aceitação, ou seja um comportamento de rejeição. Se você disser, eu rejeito a palavra do Senhor, ela continua como palavra. Se você disser, eu aceito a palavra do Senhor continua como palavra. O profeta profeta Jeremias, diz, o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Deus cumpriu a sua palavra, mas Acais, que não creu, não permaneceu, porque não creu na palavra do Senhor. Então, quando você não crê na palavra do Senhor, o problema não é da palavra e nem do Senhor, o problema é seu. O problema é seu. O Senhor diz para ele, não temas, rapaz, vai descansar, fica tranquilo. Essa ameaça aí não é nada, pode ficar tranquilo, está nas minhas mãos. Mas ele rejeitou a palavra do Senhor, foi fazer os seus acordos, foi fazer aquilo que ele achava que era melhor para si, onde ele pudesse encontrar segurança, e abandonou a palavra do Senhor. Que lição para nós? Que lição para a vida da gente? Quanto o Senhor tem falado conosco, quanto o Senhor tem dito, eu estou com você, eu estou guardando você, estou abençoando você, eu estou livrando você, estou com você, mas quantas vezes a gente coloca isso em dúvida? Quantas vezes a gente coloca isso em xeque? Quantas vezes a gente caminha como alguém que não tivesse nem pai? Jesus certa vez disse que quem anda ansioso são os gentios que não têm pai. Eles não têm pai, mas vocês têm um pai que sabe o que vocês precisam,
que conhece tudo sobre vocês, e que vocês se aproximam dele, com o coração aberto, fecha a porta do seu quarto, fala com ele. Ele está com vocês, ouvindo vocês. Não precisa andar ansioso. Qual é a preocupação que tem os pardais para comer? Nenhuma. Quem se vestiu melhor que os lírios dos campos? Ou quem veste os lírios dos campos? Nem Salomão se vestiu como eles. Pois é, vocês têm um pai e não deveriam andar ansiosos por essas coisas. Vocês estão buscando segurança no lugar errado, em acordos políticos, acordos de outras categorias, acordos com outros deuses. Acais abandonou o Senhor, Acais abandonou a palavra do Senhor, e Acais foi um rei péssimo para Israel. Cuidado para que você não seja um pai de família péssimo para a sua família, um pastor péssimo para a sua igreja, um patrão péssimo no seu trabalho, alguém que anda contra a palavra de Deus, contra a lei do Senhor e faz mal a você e faz mal a todo mundo que anda perto de você. Faz mal aos seus amigos, faz mal às pessoas que estão próximas de você. Acais foi desafiado a confiar em Deus quando as coisas estavam ruins. Mas ele abandonou o Senhor e preferiu os seus métodos e a sua maneira de viver. É uma grande lição para todos nós. Eu diria para vocês com toda certeza que talvez nós não fôssemos diferentes de Acais. E talvez ficássemos perdidos na vida como Acais. Mas é exatamente nessa hora que o Senhor novamente chama o profeta Isaías e diz: Isaías, volta lá no rei Acais. Volta lá. E Isaías voltou no rei Acais. E o Senhor disse: Acais, pede-me um sinal de que eu estou com você e de que eu estou falando com você. Pede-me um sinal que eu vou te dar. E Acais disse: não, eu não vou pedir um sinal ao Senhor. Eu não vou tentar o Senhor. E pode parecer, nessa leitura do texto, que Acais era um homem piedoso, temente a Deus. Estava muito parecido aqui com a fala de Jesus, lá no deserto, quando o diabo chegou diante de Jesus. Jesus: não tentarás o Senhor teu Deus. Mas o coração de Acais estava tão distante aqui do de Jesus, que é uma enormidade de distância. Porque quando Acais disse: não vou tentar o Senhor, não vou pedir um sinal, o profeta disse: já não basta o tanto que você está oprimindo o povo, oprimindo as pessoas, agora você quer fazer o mesmo com o Senhor. Sabe por que Acais não quis pedir um sinal ao Senhor? O Senhor disse: pode pedir um sinal do céu à terra, qualquer lugar que eu te dou um sinal de que eu estou com você. Ele falou: não, não quero. Acais é como muita gente, não queria um sinal, porque ele sabia que o sinal de Deus iria dar a ele, iria tirá-lo desse caminho desconfortável. Que a partir do momento em que Deus desse o sinal para ele e falasse: eu estou com você, ele tinha que fazer duas coisas: ou rejeitar Deus de novo ou abraçar. Vocês acreditam, irmãos, que eu já encontrei pessoas dizendo assim: pastor, eu prefiro não ouvir a palavra. Por quê? Porque quanto mais a gente ouve, mais é cobrado. Quanto mais eu sei, mais eu serei cobrado. Eu falei: não acredito que eu estou ouvindo uma coisa dessa. A pessoa não quer não quer se obrigar, né? Não quer se deixar marcar pela palavra, não quer o compromisso com o Evangelho. A pessoa prefere viver na insensatez
da vida, prefere viver nessa vida tacanha, pequena, sem assumir os compromissos verdadeiros com Deus. Deus diz para Isaías: pede para o profeta, para o rei Acás, pede-me um sinal. Ele disse: não, eu não quero sinal nenhum, porque depois desse sinal eu vou ter que me comprometer. E eu não quero compromisso. Eu não quero compromisso com o Evangelho, eu não quero compromisso com o reino de Deus, eu quero viver do meu jeito, eu quero da minha maneira. Que triste a situação do rei Acás. Aí você pensa: Deus ficou todo frustrado. Não. Deus falou: ok, você não quer pedir um sinal, pois eu mesmo vou dar um sinal. Eu vou dar um sinal. E este sinal que Deus dá, por meio do profeta, é a primeira menção desse evangelho que nós estamos falando, do profeta evangélico, a primeira menção que ele faz do menino. E o sinal é: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. E a virgem dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Este foi o sinal que Deus deu para o rei Acás. Se você for pesquisar na Bíblia, em qualquer lugar, se você for fazer uma pesquisa no Google, qualquer lugar, este capítulo 7 do livro de Isaías é um dos textos mais complicados da Escritura. É um dos textos mais difíceis e mais discutidos da Escritura. Até porque essa profecia, a virgem dará à luz um filho, muitos entendem que ela aconteceu ali, que de fato não era nem virgem a palavra correta, porque tem lá umas relações do texto, da tradução do hebraico, que não era uma virgem, mas era uma donzela. A moça dará à luz um filho, e que esse filho, essa moça era a mulher de Acás, e que deu um filho, e que esse filho que veio posteriormente foi o filho Ezequias, que veio posteriormente, e em parte pode ter sido que essa profecia tenha se cumprido ali, porque o sinal era que tanto o rei da Síria como Efraim seriam destruídos antes que essa criança tomasse consciência. E isso de fato tinha um tempo determinado e aconteceu. Só que quando Jesus vai nascer, quando há a promessa do nascimento de Jesus, Mateus pega esse texto e traz esse texto aqui para o século I e diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Jesus veio, Jesus nasceu e está entre nós. Deus conosco, o Emanuel. O sinal que Deus deu a Acás 2.800 anos aproximadamente atrás, lá atrás, se concretizou no nosso tempo. E o Filho de Deus, esse menino, nascido da virgem, nasceu de uma virgem, se encarnou, tornou homem, morreu no nosso lugar, e agora é o Deus Emanuel. É Deus conosco. Deus conosco. Para Acás era um sinal, para nós é uma realidade. Para Acás era um tempo futuro, para nós é um tempo presente. Para Acás era uma promessa que ele não recepcionou em seu coração. Para nós é uma realidade presente hoje, que muita gente também ainda não recepcionou em seu coração. Aquela promessa que Deus fez, por meio do profeta Isaías, de um menino que viria, se tornou um sinal
profético de Deus e anunciava que Deus iria abençoar o seu povo, que Deus iria abençoar Judá, que Deus iria abençoar todos aqueles que firmassem o seu coração e a sua vida na promessa do Senhor. João, o evangelista, quando viu a Jesus, ele disse: nós o vimos, e ele era cheio de graça e de verdade, e nós absorvemos toda a graça e verdade de Deus que estava nele. Nós andamos com ele, o verbo encarnado de Deus, nós vimos a luz de Deus entre os homens, nós caminhamos com ele, o Deus conosco, nós comemos com ele, nós dormimos com ele, nós passeamos com ele, nós andamos com ele, e de fato, ele é o verbo divino, é o verbo de Deus, o verbo encarnado, ele é Deus entre nós. E hoje nós estamos aqui, caminhando, estamos caminhando, e Deus está conosco, amém, irmãos? Deus está conosco, Jesus está conosco. E você pode perguntar, mas como Deus está conosco? Ora, Deus está conosco pelo seu Espírito Santo que está em nós, pelo Espírito dele que fala ao nosso coração. Deus está conosco aqui, agora, nesse culto, nessa celebração que é feita no seu nome. Ele diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Ele está presente aqui, ele está presente na pregação, ele está presente na oração, ele está presente nas canções, ele está presente em nós, ele está presente. Ah, mas eu não vejo, mas ele está presente. Ah, mas o meu mundo está atribulado, mas Deus está presente. Ah, mas a minha vida está um problema só, um caos, mas Deus está presente. Ah, eu já estou no fundo do poço, ou no subsolo, porque não é só o fundo do poço, diz que tem o subsolo do fundo do poço, pois é, Deus está presente conosco. Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias bons, amém? Eu estarei com vocês quando tudo estiver dando certo, amém? Eu estarei com vocês quando o mar estiver correndo para o rio, tranquilo, amém? Com muita saúde, amém. Mas eu estarei com vocês na hora da dor, na hora da morte, na hora do fracasso, na hora da frustração, na hora do silêncio, na hora da tribulação, na hora em que você não souber o que fazer, na hora que você não tiver o que fazer, na hora que você não conseguir se levantar, o Senhor está dizendo: eu estou com você. Ele é o Deus Emanuel, Deus Emanuel, que está conosco em toda hora, está conosco para nos consolar, para nos ajudar, para nos iluminar, está conosco para nos ensinar, está conosco para nos ajudar, para nos disciplinar, está conosco para nos corrigir, está conosco para nos conduzir no caminho, está conosco na hora da tentação, está conosco na hora da tribulação, Ele está conosco o tempo todo. Foi isso que Acais não entendeu. O Senhor disse: Acais, eu estou com você. Acais, não, isso não é suficiente, eu preciso fazer os meus acordos, preciso fazer os meus negócios. Só o Senhor não dá. O Senhor demora muito. O Senhor demora muito. Eu preciso, não posso ficar parado, tenho que fazer alguma coisa. E o Senhor está dizendo: descanse em mim, eu estou cuidando de você. Amém? Que bom sabermos disso, que bom podermos caminhar com essa certeza, que bom podermos ir para casa. Por isso que eu sempre estou dizendo, irmãos, nós, os servos do Senhor, pela graça do Senhor, pela misericórdia do Senhor, nós os seus filhos,
Temos de andar com o coração aberto, com o olhar em Cristo, marchando pela fé, andando nesse mundo como luz do mundo, andando como sal da terra, não temendo nada, andando para a glória de Deus, porque nós sabemos que Ele está conosco. Quantas pessoas precisavam hoje de saber que Deus está com elas? Quantas pessoas você imagina? Quantas pessoas precisavam estar aqui hoje e saber que Deus está com elas e que elas não podem temer e não deveriam temer o amanhã, literalmente o amanhã? Quantas pessoas? Mas você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui. Então, levante sua cabeça, levante os seus olhos e caminhe pela fé. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Precisamos de mais alguma coisa? Nada. Você não precisa de mais nada. O Senhor está com você. Então, esteja acontecendo o que for na sua vida, dobre os seus joelhos e fale com o Senhor, que Ele vai te ajudar. Se você está precisando tomar uma decisão, dobre os seus joelhos e fale com o Senhor, e Ele vai direcionar a sua vida. Você está triste, dobre os seus joelhos e ore e fale com o Senhor, Ele está contigo. Você está enfrentando problemas lá na sua casa, dobre os seus joelhos e fale com o Senhor, Ele está com você. Está enfrentando problemas lá no seu trabalho, dobre os seus joelhos e fale com o Senhor, e Ele vai dirigir a sua vida. Ele está com você. Eu não estarei, por mais que eu faça um esforço enorme, por estar orando pelos irmãos e lembrando de todo mundo, não estarei, mas Jesus está conosco todo o tempo. Amém?